Olá, que alegria ter você aqui, mais uma rodada do nosso CENIB online. Então, eu me chamo Christian, sou um dos pastores, estou dando essa matéria junto com o pastor Eduardo. E é uma alegria ter você aqui, nós vamos fazer uma oração para juntos entregarmos esse momento ao Senhor e que o nosso coração possa estar realmente voltado, concentrado naquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse momento. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por esse tempo que nós vamos iniciar agora de estudo da Tua Palavra. Eu quero te louvar, porque é uma oportunidade, é um privilégio nós podermos estudar a Tua Palavra dessa forma. Pai, abençoa o nosso tempo juntos, eu me coloco à Tua disposição para que o Senhor me use nesse momento. Pai, obrigado pela vida de cada irmão que está em casa, assistindo, sendo edificado por esses conteúdos, nós te agradecemos também, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos aqui fazer uma rápida revisão, então eu já gostaria que você pegasse, por gentileza, a sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua apostila, uma caneta ou um papel do ladinho aí, mas eu vou dar um tempinho para você aí, ó. Vai lá, pegue aí a sua Bíblia, vai lá, enquanto eu estou falando você já vai indo aí, ó. Pegue a sua Bíblia, a sua apostila, uma canetinha para você fazer anotações, que vai ser importante a gente estar alinhado nessa questão também. Então, hoje nós vamos estudar a Gênesis do capítulo 24 ao 30. Então, pegue a sua Bíblia, já abra lá em Gênesis 24, que a gente vai navegar aí, ó, nesses conteúdos, 24 a 30, e nós vamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Bora fazer aqui uma rápida revisão? Então, você pegou a sua apostila ou um caderninho, e eu vou fazer algumas perguntas relacionadas aí à aula passada, e aí só para ver se você fixou bem o entendimento que foi passado na aula. Então, pegue a sua canetinha e vamos aqui fazer essa revisão rápida, tá bom? A primeira pergunta desse nosso momento aqui não é valendo nota, tá? Se acalme, por favor, fique mais tranquilo aí. É só para realmente ver se você lembra dos fatos, dos nomes, tá? Então é por esse objetivo aí, só para ver como é que você está indo nessa retenção do conteúdo. E a primeira pergunta é: qual o nome do deserto onde Abraão foi morar? Qual o nome do deserto onde Abraão foi morar? Você lembra? Tudo isso aqui foi passado pelo pastor Eduardo, eu conversei com ele, então ele conversou, ele ensinou sobre esse conteúdo aí. Qual o nome do deserto onde Abraão foi morar? Vou dar aqui algumas opções para você, tá? Para não te pegar de surpresa aí. Negrume, Nigéria, Negueb ou Meleve. Olha aí, ó. Se você marcou, essa você já sabe de cabeça, ó. Negueb, você lembra da aula passada, você está de parabéns, beleza? Segunda pergunta, ó. Qual o nome do rei que reinava em Gerar? Ele era rei dos filisteus, você lembra aí o nome dele? Era Melquisedeque, era Abimeleque, era Eliezer ou era Senaqueribe? Então, se você marcou aí, ó, Abimeleque, você lembra desse conteúdo, lembra desse nome, e ele foi o rei dos filisteus ali que reinava em Gerar. Terceira pergunta, bem rápido, ó. Quando Deus falou com esses reis em sonho, ele disse que ele faria o quê? Quando Deus falou com esses reis em sonho, com esse rei em especial, ele disse o quê? Que ele ficaria terrivelmente doente, que ele morreria, que ele era muito ingrato ou que ele prosperaria? Se você marcou que ele morreria, você marcou a opção certa. Quarta pergunta, ó. Abraão e todos os nascidos em sua casa, os estrangeiros, fossem... Abraão e todos os nascidos em sua casa foram circuncidados. A pergunta aqui é: Ismael, né, o primeiro filho de Abraão, ele foi circuncidado quando ele tinha quantos anos?
Essa não tem opção. Quantos anos Ismael foi, com quantos anos ele foi circuncidado? Você lembra? Se você anotou aí, 13 anos de idade, você acertou. Parabéns. Quinta pergunta, são só 7, tá? Quinta. Quando no deserto Agar se afasta de seu filho para não vê-lo morrer, qual foi a distância que a Bíblia apresenta, que ela ficou distante do seu filho? Você lembra disso aí, desse detalhe? E a resposta é a distância de um tiro de flecha. Então, essa distância foi a distância que Agar ficou do seu filho Ismael para não vê-lo morrer, mas isso nem aconteceu graças à bondade do Senhor. Sexta pergunta. Qual o nome da região, o monte que Abraão levou seu filho Isaque para oferecer em sacrifício? Você lembra aí? Qual foi o monte que Abraão levou Isaque para ser sacrificado? Essa não tem opção, você já sabe, esse nome é um nome forte aí. Então, se você marcou que foi o Monte Moriá, você acertou, você está bem aí da sua memória e da lembrança dos conteúdos. E a última de hoje, para a gente finalizar. Qual foi o nome da caverna que Abraão comprou? E aí, nessa caverna, ele seria sepultado, a sua esposa, né? Eles foram, os seus filhos, alguns deles. Qual foi essa caverna? Qual o nome da caverna que Abraão comprou dos hititas? Você lembra aí? Eu vi que o pastor Eduardo mostrou uma encenação, né, tecnológica, e ele foi até lá na caverna de Macpela, e aí ele viu lá o túmulo de Abraão, o túmulo de Isaque, e o nome dessa caverna é Caverna de Macpela. Caverna de Macpela. Isso foi só uma revisão rápida, tá, gente? Para a gente realmente ver aí como você está indo nesse entendimento, nesse curso. Pois bem, hoje nós vamos então iniciar a nossa aula 4. Que alegria a gente poder estar aqui reunido para aprender mais do Senhor. Então pegue a sua apostila aí. Eu trouxe uns slides para também apoiar na nossa aula, para você ter um visual para ir acompanhando com a gente. Como eu falei, nós vamos navegar do capítulo 24 ao capítulo 30, tá? 24 a 30, e vai ser importante que você esteja com a sua Bíblia, porque nós vamos começar agora a ver alguns fatos, e eu quero que você realmente acompanhe comigo, que a gente vai passando. Então, se você piscar, você pode perder um fato importante que pode te dar uma coerência para entender o próximo. Então, fica comigo, ou se for sair, dá um pause e depois volta da onde você parou. Então, aqui, nós temos no capítulo 24, o primeiro tema, eu trago para você aqui, uma esposa para Isaque, tá? Lembra, então, que Abraão recebeu a promessa do Senhor que a sua descendência seria abençoada, grande, numerosa. Obviamente, daria continuidade, né, nessa geração, nessa linhagem de Abraão. E foi o que aconteceu. Deus deu um filho, né, para Abraão, chamado Isaque, junto com a sua esposa Sara, né, eles tiveram essa criança, e ele cresceu, então, e aí passa-se essa ideia para o seu filho. Isaque, Deus nos deu uma promessa e nós seremos essa nação que o Senhor abençoou. Lembra de uma coisa? Isaque, ele esteve naquele monte quando o Senhor pediu para Abraão sacrificar o seu filho, que era ele. Então, ele já sabia quem era o Senhor. Ele sabia que Abraão chegou a levantar aquela faquinha, né, para matar Isaque, e ele ouve a voz falando: não precisa, pare. Agora eu sei que você teme a Deus. Então essas coisas vão ficando no coração da criança, vão ficando no coração do adolescente. Então ele sabia quem Deus era e qual era a promessa que Deus tinha feito para Abraão, e consequentemente agora para ele também. Era importante então que Isaque
fosse casado. E aqui que entra, né? Abraão chama um dos seus servos, Eliezer. Então ele chama Eliezer e fala assim: Eliezer, é o seguinte, amigão, tem uma missão para você. Você gosta de receber missão? Eu gosto. Recebi algumas recentemente aí e tenho uma alegria em entregar, em fazer, em ver o resultado, isso é muito legal. Então, Abraão deu uma missão para Eliezer, falou assim: Eliezer, é o seguinte, tu vai lá em Canaã, na terra dos nossos parentes, e você vai encontrar uma mulher para o meu filho Isaque. E aqui tem um texto aqui para compartilhar contigo. Ó. Vamos ler aqui um pouquinho? Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Ele falou assim, ó, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus do céu, da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então, ó, nós temos um fato aqui. Abraão chama o seu servo Eliezer e faz ele fazer um juramento. Isso aqui é um simbolismo de um juramento que era da época. Então era comum, colocava a mão debaixo da coxa, isso representava uma aliança. E aí Eliezer cumpriu o combinado ali, falou, não, eu juro pelo Senhor que farei essa missão, e ele foi. E aí, ó, nós vamos entrar aqui numa cena muito bacana. E eu te falei na aula passada, na segunda aula, né, no caso, a aula que eu dei anteriormente, que o nosso grande desafio é pegar conteúdos pesados da Bíblia, né, de informação geográfica, de nomes, de fatos, e trazer uma aplicação prática para o nosso dia a dia. Então eu sempre oro, peço do Senhor sabedoria para ter essa aplicação, e eu olho para a minha vida também, e aqui algo me chamou a atenção, eu quero compartilhar contigo. Eliezer, que é esse servo de Abraão, ele faz uma oração. Gênesis 24, tá? Ele ora, ele fala assim, Senhor, eu vou resumir para você a oração dele, tá? Ele fala assim, Senhor, por favor, me dá êxito na minha missão, concede graça ao teu servo, que eu consiga chegar lá onde o Abraão falou e que dê tudo certo, que o Senhor me abençoe. E aonde que isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? E eu trago para você aqui um entendimento, um pensamento, que é assim, ó. Tudo que você vai fazer, peça a direção do Senhor. Peça êxito de Deus naquilo que você vai fazer, e eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar dessa oração que você faz, e se for do agrado dele, para que isso aconteça, ele vai coroar essa missão com êxito. E foi isso que Eliezer fez. Eliezer orou, falou, Senhor, me abençoa. E no final das contas, no final dessa história, realmente o Senhor abençoou Eliezer, coroando aquela missão com êxito. Então, olha, princípio para a nossa vida. Não faça as coisas da sua cabeça. Né? Vou meter o pé pelas mãos e vai, às vezes, sem uma orientação, sem uma direção. Vamos aprender com Eliezer isso aqui, ó. Tudo que nós formos fazer. E eu tenho certeza, gente, a Bíblia não fala isso aqui, mas se Eliezer teve essa atitude quando ele recebe essa missão, você acha que isso já não era algo da vida dele normal? Eu creio que sim. Eu creio que Eliezer já buscava o conselho do Senhor em tudo que ele fazia. Ele pedia a direção do Senhor. Aqui tem uma chave legal que é assim, ó. Deus já estabeleceu tudo, os princípios. Nada pega Deus de surpresa nessa questão. Se nós formos sábios, você já conhece que se você fizer por aqui,
você vai ter o resultado X. Se você obedecer, você tem o favor do Senhor. Se você for humilde, Deus vai conceder graça. Então são princípios que Gálatas já traz, que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então não tem muito segredo. Se você clama a Deus, se você busca a Deus de uma forma plena, de uma forma íntegra, com o coração agradecido, cheio de fé, Deus vai honrar você. E foi isso que Eliezer fez. E foi isso que o Senhor fez, porque o plano já está elaborado. O Senhor não muda. A grande questão é que nós, às vezes, fazemos as coisas da nossa cabeça. Nós queremos fazer do nosso jeito, porque você acha, às vezes, que o seu jeito é o jeito melhor, que é o jeito mais esperto, que é o jeito mais bacana. Não foi o que Eliezer fez. Eliezer mostrou aqui uma dependência total do Senhor e falou: Senhor, coroa essa missão, por favor. E aí Deus coroou essa missão com êxito. E aí, ó, o resto da história é assim, ó. Ele fez um trato, né, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Ele orou bem assim, ó. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado desta fonte e as jovens do povo, isso ele já lá na terra, né? Dos parentes de Abraão. Do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede-me que a jovem a que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor, falando de Abraão. Então, qual foi o trato que Eliezer fez com Deus em oração? Senhor, eu estou aqui numa fonte, e essa fonte tem água, e eu vou chegar lá com os meus camelos, com camelo com sede, eu vou estar com sede. Tinha mais pessoas com ele também nessa viagem. E ele foi, então, chegou lá e fez esse trato com Deus. Fez um acordo com o Senhor. Senhor, aquela mulher que eu pedi um pouco de água, e ela fala assim, darei não somente a você, mas também aos teus camelos. Esse vai ser o sinal de que é ela é a mulher. E aí então acontece o quê? Rebeca chega lá e ela faz exatamente isso. Ela oferece água para o Eliezer e fala assim, não só para você, mas também para os teus camelos. E ela deu então água para o Eliezer e para os seus camelos, e ali foi a confirmação de que o Senhor coroou com êxito a missão desse homem chamado Eliezer. Então ele chega lá, vai na casa, né, dos pais dela, que é a Betuel. Betuel é o pai dela, e ele então tenta negociar com Eliezer para que ela não vá naquele momento, que ela demore um pouco mais para ir. E Eliezer fala, não, tem que ser já, tem que ser agora, vamos lá. Aí o pai dela fala assim, não, então vamos ver com a Rebeca. O que ela falar, tá falado. Aí chegaram lá com a Rebeca e falaram, Rebeca, e aí minha filha, você quer ir? Aí a Rebeca, né, brilhou os olhinhos e falou, partiu, casar. E aí ela foi embora, subiu ali no camelo com Eliezer e eles foram então até o encontro de Isaque. Nesse momento, Isaque vê de longe. Imagina só Isaque ali no deserto, e aí ele vê aqueles camelos vindo, ele fala, uau, ali é Eliezer, é a caravana de Eliezer, é ele, eu conheço. E aí a Rebeca também já vê, só que ela coloca um véu, se cobre, se protege, né, para o Isaque não ver. Finalmente, então, Rebeca chega, encontra com Isaque, ali eles se juntam, né, e se casam. E a descendência, essa linhagem de Abraão, então, é colocada, dada uma continuidade para ela. Então, essa é a história do capítulo 24. Logo em seguida, então, nós temos a morte de Abraão. Uma hora a gente tem que morrer, né, gente? Né? Abraão já estava
avançado de idade e chegou o momento que ele teve que morrer. Então nós temos aqui esse segundo fato, ó, a morte de Abraão. Vou ler para você Gênesis capítulo 25. Diz assim, ó, versículo 5, tá? Gênesis 25, 5, diz assim: Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque. Antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para a terra do leste. Abraão morreu com 175 anos. E aqui tem um detalhe, ó. Morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Abraão morre com 175 anos. E a Bíblia fala que ele morre numa boa velhice, depois de viver uma vida longa e feliz. Como é que pode? Abraão morreu com 175 anos e ainda morreu numa boa velhice, com vigor, isso quer dizer, e teve uma vida feliz. Sabe por quê? Porque Abraão cumpria princípios. Abraão obedecia. Lembra que eu falei na aula passada, na aula 2, que duas qualidades de Abraão eram destacadas na vida dele, que ele era um homem de fé e ele era um homem obediente. Ele seguiu isso, olha, toda a sua vida. E o resultado é isso, uma vida feliz, uma vida longa com o Senhor. Então ele morre. Passado esse evento, e eu quero só chamar a sua atenção para a nossa apostila aqui, tá? É só para você acompanhar aqui, então, que cada capítulo é da própria Bíblia. Então, você, na sua leitura, que é a sua tarefa, você já faz lá a sua leitura e vai completando as lacunas que estão em branco aí. Nós temos aqui a continuidade, então, dessa linhagem que Deus abençoou. Nós temos agora o nascimento dos filhos de Isaque. Então, vamos por partes aqui. Lembra então que Isaque casa com Rebeca. Sabe com quantos anos Isaque casou com Rebeca? Uma curiosidade para você aí. Com 40 anos. Só com 40 anos que Isaque casou com Rebeca. E sabe com quantos anos nasceram os gêmeos, Esaú e Jacó? 60 anos. Então foram 20 anos aí de espera. E eu vou ler para você aqui, ó. Nós temos essa história de Esaú e Jacó. Deixa eu só ver se eu acho aqui, ó. Aqui, Isaque 25, Gênesis 25, 21 a 23 diz assim, ó. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Então, ó, Rebeca era estéril, não podia ter filhos. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. E teve logo os gêmeos, né? Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse. Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Então aqui nós temos a história de Esaú e Jacó, os 2 filhos aí, os gêmeos, né, da união de Isaque e Rebeca. E esses filhos, eles vão dar continuidade. Na geração, você já conhece a história, já deve ter ouvido falar, mas o primeiro a nascer foi o Esaú. Esaú, a Bíblia fala que ele era ruivo e coberto de pelo, por isso chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso chamaram de Jacó. Então nós temos aqui, Esaú sai, Esaú ruivo, peludo, Jacó sai depois segurando ali no calcanhar do irmão, e ele era liso, a Bíblia fala, sem pelo, e ali começa algo estranho entre os dois. Então, Esaú, ele era o filho mais velho, e todo filho mais velho tinha o direito da primogenitura, alguns privilégios que só o filho mais velho tinha. A herança, por exemplo,
a herança da família ia para o filho mais velho. Esaú, então, um pouco trapaceiro, que é a origem do seu nome, um pouco esperto demais até, ele tenta negociar com Esaú o direito de filho mais velho. E Esaú se vendeu por um prato de lentilhas. A Bíblia fala, né, isso lá no final do capítulo 25. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esse comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. E ali então Jacó, erradamente, dando uma de esperto, negociando de uma forma estranha, rouba esse direito de filho mais velho do seu irmão Esaú. Porém, Deus, que é misericordioso, que usa pecadores como eu e como você. No final da sua vida, Isaac, então, já avançado em idade também, nós estamos avançando, né, na genealogia, na ordem. Isaac, então, envelhece e ele chama o seu filho para abençoar. E aqui nós temos mais um evento de que Jacó foi trapaceiro. Isaac queria abençoar o seu filho mais velho, Esaú. Só que Jacó queria essa bênção para ele. Então o que aconteceu? Isaac falou assim, ó, filho Esaú, vai lá como ele era caçador, Isaac pediu, ó, vai lá, caça lá um animal, faz uma comida bem gostosa para mim. Quando você voltar, eu vou te abençoar. Aí Esaú falou, pai, é para já. Saiu, só que nisso, a sua esposa Rebeca estava atrás dos panos, só ouvindo. E a Bíblia fala que Isaac se identificava mais com Esaú. Em outro ponto, em contrapartida, a Rebeca se identificava mais com Jacó. Aí ela falou para o Jacó assim, filho, seguinte, ó, eu vou fazer aqui um ensopado para o teu pai que ele gosta, que ele ama, e você vai coloca uns pelos no braço aí, vem como se fosse o Esaú que você vai ganhar a bênção. Olha, trapacearam geral. E aconteceu. Ela fez ali uma comidinha pro Isaac, que já não estava conseguindo mais enxergar direito. Estava velhinho já. E aí chega então seu filho seu filho Jacó, só que o Isaac achava que era o Esaú, só que o Esaú estava lá ainda, na floresta, caçando, preparando, organizando a comida. E aí ele chega, todo peludo, como se fosse seu irmão, e fala, pai, estou aqui. Aí o pai fala, quem é esse? Essa voz é de Esaú. É Esaú? Falou, não, pai, sou eu, Esaú. Jacó mentindo descaradamente. E aí acontece que, por ele não estar enxergando direito, ele abençoa Jacó pensando que era Esaú. Ele abençoa então o seu filho Isaac abençoa seu filho Jacó, pensando que era Esaú, e a bênção era mais ou menos assim, ó. De você farei um grande povo, você governará, você reinará sobre o seu irmão, tudo aquilo que você fizer será abençoado. Só que ele estava achando que era para o Esaú. E aí o que acontece? Cena de filme, né? Esaú chega correndo, pai, desculpa a demora, consegui aqui preparar uma comida para você. Imagina Isaac. Que? Como assim? Quem está falando aí? Sou eu, pai, Esaú. Nessa hora, Isaac não tinha mais o que fazer. Falou, filho, Esaú, eu já dei a bênção pro teu irmão Jacó, achando que era você. Mas não sobrou nenhuma bênção para mim, pai. Fala alguma coisa também. E aí Isaac falou, para você que você vai viver escravo do seu irmão, que você vai correr dele pela espada, ele governará sobre você, só coisa ruim. Nesse momento, então, gente, nós temos aqui um conflito entre Esaú e Jacó. Nessa hora, Esaú, tomado pela raiva, ele fala, vou matar você. E foi atrás de Jacó, só que Jacó, já esperto, ó,
guiado pela sua mãe, falou, ó, tu vai fugir agora, foge, vaza daqui. Chispa, foi embora, vou embora. E aí Isaac, sem ter o que fazer, vendo aquela cena, Jacó foi embora com o direito, com a promessa, com a bênção, e Esaú lá triste por não ter recebido nada, com raiva do seu irmão, uma cena lamentável. Porém, a história continua. A história continua. Passa algum tempo, nós temos aí na apostila. Na apostila tem aí o capítulo 26, que eu acabei dando uma pulada, mas é quando Isaac passa por uma fome também na terra, e ele fica morando em Gerar, tá? Então aí você lê e completa esse capítulo, mas é só uma continuidade da história, não tiramos princípios nesse momento para essa aula do capítulo 26, tá? Nós vamos continuar aqui então, seguindo com Jacó e Esaú. Então, ó, nós chegamos aqui na vida de Jacó. Agora, nós temos algo interessante. E já caminhando para o nosso final da aula. Nós temos a descendência de Jacó. Lembra aí, ó. Abraão, Isaac e Jacó. Esses três, ó, que nós vimos. Avô, pai, filho, né? Nessa ordem. Jacó agora vai dar continuidade. E ele foi embora. Foi embora fugido, lembra aí do seu irmão Esaú. E ele foi para a terra lá do Labão. Ele foi lá para a terra do Labão, que era o seu... Ele ia saber que era o seu sogro, né, futuramente. Ele vai para lá, é parente, e ele fala, ó, senhor, meu senhor, né, senhor Labão, tô aqui, quero trabalhar. E aí Labão negocia com ele. Então, beleza, Jacó. Trabalha aí, cuida aqui dos meus rebanhos, e você vai trabalhar 7 anos, e eu vou te dar a minha filha em casamento. Labão tinha 2 filhas, Raquel, aqui ó, Raquel e Lia. A Bíblia fala que Jacó amava tanto a Raquel, ele era tão apaixonado por ela, que ele falou assim, ó, essa mulher eu não posso largar essa mulher, eu faço por ela o que for preciso, mas eu vou casar com essa mulher. E aí ele trabalha, e a Bíblia fala que esses 7 anos se passaram como uns 7 dias, como uma sombra, algo muito rápido, simbolicamente falando, de tanto amor que ele tinha por essa mulher. E aí, passaram 7 anos, fizeram uma festa de casamento, e Labão ele era trapaceiro também. Então, ó, um trapaceiro encontrou com o outro e Jacó se deu mal nessa aí. E aí ele fala assim, Labão, tá aqui, ó, trabalhei 7 anos, me dá a Raquel como esposa. Aí a Bíblia fala que eles foram se deitar, tudo escuro, tiveram a noite de núpcias deles, e quando Jacó acorda, e ele olha para o lado e vê que não é Raquel, era Lia. Só para você ter uma noção, a Bíblia fala que Raquel era muito linda. Mulher linda, mas a Lia era esforçada. Você já ouviu falar isso aí? A Raquel era linda, perfeita. A Lia tinha algumas qualidades, né? Mas não era aquilo que o Jacó estava querendo, não. Aí ele chega lá com Labão e fala, meu senhor, por que o senhor me enganou? Não era para eu casar com a Raquel? Aí ele fala, calma. Aqui a nossa cultura, nós damos em casamento primeiro a mais velha. Trabalha mais 7 anos aí você casa com a Raquel. Ele trabalhou de novo, casou com a Raquel. Resumindo a história, no final das contas, ele casou com a Raquel, tá? Só que a Raquel, ela era estéril também. Não podia ter filhos. E aí, aqui nós temos a árvore genealógica de Jacó. A Bíblia fala, tem até várias músicas, né? O pai Jacó. Pai Jacó tinha 12 filhos tinha o pai Jacó. Lembra? Conhece essa música aí? Já ouviu com a sua criança? Tem essa música aí.
Então o pai Jacó teve 12 filhos. E aqui, ó, nessa árvore, só pedir para dar um zoom aqui também nessa estrutura, para você ver quem foi filho de quem. Então, as 12 tribos, elas são originadas de 4 mulheres, tá? Grave isso aí, ó. Então nós temos aqui, a que teve mais filhos foi a Lia. A Lia era irmã de Raquel. Então, com a Lia, Jacó teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná, que era uma moça também, uma menina, né? A única menina. Aí assim, ó, Jacó ainda teve relacionamento com outras 2 mulheres, a serva de Lia e a serva de Raquel. A serva de Lia era Zilpa. Com a Zilpa, Jacó teve 2 filhos, Gade e Azer. Com a serva de Raquel, que era Bila, ou Bilá, ele teve Dan e Naftali. E com a Raquel, que era sua esposa amada, querida, venerada, o grande amor da vida de Jacó, ele teve 2 filhos, José e Benjamim. Que de José, ela foi duplicada para Efraim e Manassés, tá bom? Só para você entender. Mas essa é a árvore genealógica de Jacó. Esses são os filhos de Jacó e essas são as 4 mulheres de Jacó, para que você tenha o conhecimento desse conteúdo aí. Feito isso, nós estamos caminhando para o fim da nossa aula de hoje. E o último fato que eu quero compartilhar com você é sobre a riqueza de Jacó. A riqueza de Jacó. A Bíblia fala que Jacó ficou muito rico. Eu pego aqui. Obrigado. Jacó ficou muito rico. Enriqueceu pelo seu trabalho árduo, porque ele tinha estratégias e porque o Senhor abençoava. O Senhor abençoava esse homem, assim como abençoou Abraão, assim como abençoou Isaac. Jacó também era abençoado. Aí, a riqueza de Jacó, ela teve uma finalidade. Preste atenção nesse evento aqui, ó. E eu vou finalizar essa aula com esse evento. Jacó, ele vai voltar lá para sua terra, aonde está o seu irmão Esaú. E ele era muito rico, lembre-se disso. E Esaú também tinha muitas riquezas, porque ele ficou lá e Jacó foi para outro lado e os dois enriqueceram, tudo bem com isso. Aí Jacó então agora decide voltar ao encontro do seu irmão. Esse encontro, ele foi um encontro maravilhoso, um encontro emocionante, que nós vamos ver mais para frente também esse evento. Mas o Jacó, ele mandou uma caravana antes, levando alguns presentes para acalmar o coração de Esaú. E eles então se encontram no deserto, aquela mistura de medo, será que tem mágoa, será que tem ira, será que já está resolvido? E é uma história emocionante que você vê uma reconciliação de 2 irmãos. E eles se abraçam e eles têm uma vida muito bacana, a visita, o encontro foi legal, se reconciliaram, não teve guerra, não teve morte, foi só paz, e isso graças a uma atitude de Jacó e um coração que não tem lugar para o orgulho habitar. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui comigo, assistindo esse conteúdo, e que nós possamos colocar em prática cada vez mais os ensinos que nós temos da palavra de Deus. Finalizo só incentivando você, faça as suas tarefas, complete aí a apostila de acordo com os capítulos que nós estudamos hoje, e na semana que vem nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de patriarcas. Que o Senhor te abençoe. Vamos finalizar com uma oração. Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse momento, por essa aula. Nós aprendemos muito com a história de Isaac, o final da história de Abraão também, a história de Esaú e Jacó. Nós queremos, Senhor, ser servos obedientes, ser servos tementes, aprender com esses princípios que a Tua palavra nos deixa, aprender com Eliezer,
que pediu a tua direção, que pediu o êxito na missão que ele foi responsável. Nós queremos te consultar em tudo também, Senhor, porque a tua vontade, ela é a melhor para a nossa vida. Eu te agradeço por esse tempo, abençoa a vida de cada irmão nosso. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.